Olá, bem-vindos a mais um vídeo tutorial do sistema SBG. No vídeo de hoje, irei mostrar como visualizar a tela de log de proteção aos dados. É nessa tela que é registrado todas as operações de exportações ou importações de dados dentro do sistema. Por exemplo, se foi emitido um relatório de clientes, um relatório de vendas, um pedido de venda, uma exportação de arquivo de espelho de SPED, todos esses procedimentos que envolvem operações as quais esses documentos contemplam informações do sistema, será gravado o registro nessa tela que eu irei exemplificar. Lembrando que, caso você não tenha visto o vídeo de log do sistema, eu recomendo que acesse a nossa plataforma de suporte online e verifique este vídeo. Para iniciarmos, vamos clicar na setinha do botão Log do sistema do quadro do módulo Auditoria e selecionarmos a opção Proteção de dados LGPD. Ao entrar nessa tela, podemos ver igualmente na tela de log de operações do sistema uma barra superior contendo informações para que possamos realizar a filtragem desse log LGPD. Então aqui a gente tem o início e o fim da data da operação deste log, da data da operação deste registro. Neste caso, vou deixar a data atual. Ao lado temos campos como local, descrição, operação, funcionário, ordenação das informações e também temos uma legenda para facilitar no entendimento dos dados que serão buscados. De início, vou clicar somente no botão Procura e explicar um pouco mais sobre essas informações que são trazidas em tela. Após isso, vou realizar alguns filtros e impressões para demonstração. De início, conseguimos ver a coluna Data da operação, ou seja, a data e hora em que esta operação foi realizada. Ao lado temos a descrição deste processo. Então aqui temos exportação de dados de clientes, exportação de dados de contas, de envolvidos, categorias de produtos, dados de venda. Ao lado temos o local. O local seria o nome da tela em que foi realizado este processo. Ao lado temos entrada barra saída, se foi uma operação de saída, ou seja, saiu informações do sistema, foram exportadas informações do sistema, ou E de entrada, caso haja uma importação de informação para dentro do sistema. Ao lado temos a coluna registros. Então aqui, exportando dados de clientes, foram exportados 100 registros. Exportando dados de contas, foram exportados 100. Categorias de produtos, foram exportados 20. Isso para exportações para uma planilha de Excel, algo que há a possibilidade de gravar quantos registros estavam sendo exportados. Quando é um relatório de pedido de venda, um relatório de contas, algo que exporta um PDF, não é possível saber quantas informações foram exportadas, então ele fica em branco. Ao lado temos o momento do log e há a legenda para que possamos entender. Então temos o início da operação, o fim da operação, toda a operação, e ele está falando que exibe até 20.000 registros nessa tela de log de proteção aos dados. Ao lado temos a coluna Operação. Deixa eu passar um pouco para o lado. Temos a coluna Operação. Nessa coluna é possível, a partir do campo Operação e dessa lista suspensa, verificar quais são as operações que foram realizadas. Então, há como filtrar por todas, por diversos, por tela de impressão, OpenOffice, PDF, relatório, gráfico e assim por diante. Então, neste caso, eu tenho, se eu selecionar aqui OpenOffice e clicar no botão Procura, eu tenho um log de exportação de informações via OpenOffice.
O restante, vou voltar aqui para a tela de impressão, o restante é tudo impressão, ou seja, uma impressão de relatório em PDF ou exportação para CSV e assim por diante. Vou retornar para todas. Podemos ver ao lado a coluna do login, ou seja, a pessoa que estava logada e realizou essa operação, juntamente com o funcionário atrelado. E mais ao lado temos algumas colunas, que é a documento dados, endereço dados, pessoais dados, contato dados. Dessa forma, a gente consegue saber o que tinha de informação em cada operação de exportação de informação. Então, analisando estas informações, conseguimos ver, por exemplo, nesta linha aqui. A gente consegue ir para o lado, vemos que é uma exportação de dados de clientes e que nessa exportação de dados de clientes, a gente tem na coluna documento o T, que se olharmos na legenda é tem, ou seja, temos dados de documentos, não temos dados de endereço, temos dados pessoais e temos dados de contatos. Se olharmos um pouco abaixo, temos uma coluna que está tudo como N. Então, se formos ao lado, é categoria de produtos. Então, na exportação de categoria de produtos, não temos informações de documentos, nem de endereço, nem informações pessoais e nem informações de contato. Dessa forma, é possível identificar quais são as informações que estão sendo exportadas nesta operação. Ao lado temos a coluna pessoa, se a pessoa é desconhecida, se há ambos, ou seja, pessoas físicas e pessoas jurídicas, se não tem informações de pessoas, ou o D, se é desconhecido essa informação. Ao lado temos a coluna destino pasta, a qual é possível verificar qual foi o destino do arquivo que foi exportado, seja ele o PDF, o CSV e assim por diante. Um pouco ao lado, temos o nome do arquivo na coluna Destino Arquivo. Então, o nome juntamente com a sua extensão, com o seu formato, se é CSV, se é .doc, se é .txt. E a última coluna é a coluna ID, para identificar de maneira mais fácil qual é a numeração desse registro para rastreio. Ainda aqui nessa tela, é possível personalizá-la para que consigamos fazer uma impressão. Então, igualmente no vídeo de personalização do quadro de dados, que eu recomendo ser assistido em nossa área de suporte online, também há a possibilidade de personalizarmos esse quadro de dados para fazermos a impressão das informações. Para isso, eu vou retirar algumas colunas para que não apareçam na impressão e a impressão fique mais clara. Então, eu vou, em cada título de coluna, eu posso segurar com o botão esquerdo do mouse e arrastá-la para fora do quadro, desta maneira. Então, eu consigo fazer uma limpeza das informações. Eu não quero a coluna local, eu não quero a coluna entrada-saída, eu não quero a coluna login, eu também não vou querer a coluna destino pasta e destino arquivo. Então, eu tenho a informação um pouco mais enxuta. Dessa forma, se eu clicar no botão Imprime, será impresso somente as colunas que estão disponíveis para visualização. Vou clicar aqui no xizinho para sair. Há também a possibilidade de clicar com o botão direito e gravar essa personalização. E também há alguns outros recursos que eu recomendo assistir o vídeo de personalização de quadro de dados. Há também a possibilidade de filtragem. Então, conseguimos fazer a filtragem por operação. Por exemplo, posso colocar aqui somente tela impressão
E na descrição posso colocar somente as que têm o nome clientes em sua descrição. Feito isso, clicando no botão procura, será feita a filtragem de acordo com as informações que eu inseri. Há a possibilidade também de tirar a informação deste campo de descrição. Vou clicar no botão procura e pelo próprio quadro de dados eu posso realizar a filtragem. Então, entre o título da coluna e as informações, é possível inserir a palavra que você quer filtrar nesta coluna. Então, se eu quero envolvidos, coloco aqui envolvidos, clico no botão Enter, será apresentado somente a descrição que há a palavra envolvidos. Caso desejar excluir esse filtro, basta aqui embaixo clicar no X, que será retornado ao padrão. Essa personalização que eu realizei, ela também é retornada ao padrão caso eu saia dessa tela e retorne novamente para essa tela, sendo que ela retornará ao padrão se eu não salvar estas personalizações que foram realizadas. Outra coisa importante para ser comentada ainda neste vídeo é em relação às restrições de exportação e visualização de determinadas informações. Então, é possível delimitar entre usuários do grupo superusuários e usuários que não são do grupo superusuários. Via parametrização, consigo delimitar quem poderá ver e exportar informações que contêm dados de documentos, endereços, dados pessoais e dados de contatos, como irei mostrar a seguir. Então, vou retornar para o menu principal do sistema e vou clicar no botão Configurar, do quadro do módulo Sistema. Após isso, eu vou entrar na aba Parâmetros para clientes. Aqui nessa aba Parâmetros para clientes, eu vou filtrar por acesso _campus. Aqui temos alguns parâmetros em relação ao que foi dito anteriormente. Então, por exemplo, temos o acesso campus contato. A descrição do mesmo é: define comportamento da lista de parte do nome de campus para LGPD. P, pesquisa super. E, exportar super. O, exportar OpenOffice super. L, usuário simples, listar campo, entre outros direitos de acesso. O que significa que aqui eu posso delimitar o que cada usuário pode acessar. Por exemplo, aqui eu tenho acesso campus contato, acesso campus documentos, acesso campo endereços e acesso campo pessoas. Dessa forma, é possível fazer algumas delimitações. Por exemplo, eu quero que usuários que não sejam do grupo superusuários não tenham acesso aos campos de documento. Temos abaixo o parâmetro com o mesmo nome e final lista. Aqui temos os campos em que podemos fazer essa delimitação. Então, se eu retornar aqui e tirar, por exemplo, eu vou tirar o L, que significa usuário simples listar campo. Para isso eu preciso alterar. Então, eu vou tirar aqui o L. Eu vou tirar o X, que é usuário simples exporta dado. E vou tirar o F, usuário simples exporta OpenOffice. Essa delimitação é feita entre superusuários e qualquer outro tipo de grupo de acesso que não seja superusuário. Então, nesse caso, eu deixei parametrizado para que os campos de documentos sejam manipulados somente por usuários do grupo superusuários. Isso é bastante interessante para fazer a proteção de dados dentro do sistema e não expor todas as informações para todos os usuários do sistema. Caso haja alguma dúvida em relação ao processo de alteração de parâmetros, eu recomendo que entre na nossa plataforma de suporte online e visualize o vídeo de parametrização para clientes.
Também gostaria de mostrar mais dois parâmetros. Então, eu vou digitar pela palavra passe, tela, underline procura, underline impressão. Após clicar no Enter, podemos ver o parâmetro tela procura impressão etiqueta e tela procura impressão exportar CSV. Dessa forma, é possível delimitar os usuários que irão fazer impressão de etiquetas e também os usuários que vão exportar informações para arquivos CSV, tendo como possibilidade colocar N de ninguém, U de usuário comum, S de superusuários e T de todos os usuários. Lembrando que o funcionamento depende dos direitos de acesso de cada grupo de usuário também. Após ter sido realizada a alteração anterior, eu vou reiniciar o sistema e mostrar qual é o reflexo dessas alterações na utilização do sistema. Reiniciei o sistema e fiz o login com um grupo chamado controle. Após isso, vou clicar aqui no botão Clientes do módulo base e vou selecionar a opção Imprime. Após aparecer os dados, já podemos ver algumas coisas. Primeiro, o botão Exportar não fica mais disponível, ou seja, ele não pode fazer exportação de informações para fora do sistema. E também, se verificarmos aqui o quadro de dados das informações dos clientes e passarmos aqui para dar uma olhada nas informações apresentadas, podemos ver que não há nenhuma informação em relação a dados de documentos dos clientes, ou seja, não é apresentada inscrição estadual, CPF, CNPJ, número da carteira de motorista, entre outras informações que são consideradas como dados de documentos. Dessa forma, é possível restringir os grupos de acesso que não são superusuários a não manipularem esses tipos de dados. Este foi mais um vídeo tutorial do Sistema SBG. Agradeço a sua atenção e até a próxima.